Nessa aula vamos falar sobre classes, atributos e métodos. Uma classe é uma declaração de um tipo abstrato de dados, né? A gente já viu o conceito de tipo abstrato de dados. E nessa declaração desse tipo, que é desenvolvida pelo programador, ela vai conter constantes, então valores que não podem mudar, variáveis, valores que podem mudar, e funções para manipulação dessas propriedades, né, da classe. A classe, ela por si só, né, ela é um tipo abstrato, é um mecanismo, e também é um mecanismo para definir um tipo abstrato em um programa, né? Então, quando eu estou falando nisso, é porque você tem que entender que a classe ela é uma declaração que o programador faz, certo? A respeito das propriedades que você está querendo modelar no seu sistema. E a partir dessas propriedades que você vai modelar, né, você pode criar novos tipos abstratos. Sendo mais claro, quando a gente quer desenvolver um sistema de locador, por exemplo, um sistema do tipo Netflix, né, o principal elemento que vai estar no Netflix são os vídeos, né? Então você precisa criar um tipo abstrato de dados para armazenar informações sobre o vídeo. Que informações são essas, né? O título do vídeo, quem são os atores que participaram, os principais atores que participaram do vídeo, né? Quem é o produtor, qual ano aquele vídeo foi gravado, né? O tempo, né? A duração do vídeo. Isso dentro de um contexto do Netflix, né? Além disso, né, no Netflix existem mais informações a respeito do gosto, né, do usuário, né, do assinante da Netflix, que vai fazer com que ele forneça novos vídeos, né, forneça para o usuário sugestões de vídeos, né, que mais se adequem ao gosto dele, né. Então, o Netflix, né, se você parar para pensar no contexto de PO, ele é um conjunto de classes, né, que alguém desenvolveu, colocou para funcionar, né, deu essa aparência, né, bonitinha, né, lá do Netflix através de programação para a web, né, front-end que a gente chama. E aí essas funcionalidades conversando entre si, né, fazem com que o Netflix funcione, né? Então, se você for olhar o código-fonte que fez o Netflix funcionar, né, é um conjunto dessas classes, né? Abstrações, ou seja, capturando o programador, os desenvolvedores capturaram informações que queriam que fossem modeladas, né? E colocaram essas classes, né, para conversar entre si e fazer o que o Netflix faz, né? Então, dentro desse contexto, quando eu falo de classe, né, a gente tem o que a gente chama de atributos. Então, atributos são coisas que devem ser armazenadas, né, por essa classe, né. Então, aqui eu tenho um exemplo de código, né, e aí eu posso, antes de mostrar esse exemplo, falar da classe pessoa, né. Então, a classe pessoa a gente até viu na aula passada, se eu não me engano, na abstração de tipos abstratos de dados, né, a classe pessoa, né. Então, a classe pessoa ela é uma representação, né, um modelo de algo do mundo real e ele tem atributos. Então, atributos de pessoas são é o nome, né, dela, a data de nascimento, o RG, o CPF. E aí você vai utilizar uma linguagem, né, de programação para criar esse modelo, certo? Que você está querendo representar dentro de um software. Então aqui eu trago um código na linguagem C++, né? E aí eu tenho a criação de uma classe chamada MyStack, né? Então a gente pode usar uma linguagem de programação, né, para modelar
algo, né, do mundo real, né, algo concreto ou algo abstrato. Então aqui eu tenho, né, uma classe pessoa formada por duas propriedades. Então aqui o nome do tipo string, né, uma cadeia de caracteres, e a idade do tipo inteiro. Aqui é a nossa classe. E aqui a gente tem um objeto, né, que pode ser instanciado. E os métodos são funcionalidades que uma classe possui, né? Então, por exemplo, se eu tivesse aqui uma informação do tipo data de nascimento, eu poderia criar uma funcionalidade, né? Idade. E essa funcionalidade ia retornar a idade da pessoa. Então, eu ia fazer a subtração entre a data atual da data de nascimento da pessoa. Então, isso aqui, logicamente, não é um código válido. Mas o que eu ia estar fazendo aqui, né, é criando uma funcionalidade chamada de idade, que ela me retornaria a idade daquela pessoa. Então, essa funcionalidade, no jargão da linguagem da PO, né, a gente chama de método. E essas funcionalidades, elas podem mudar o estado interno do meu objeto, né? Por exemplo, eu poderia ter uma funcionalidade que incrementaria a idade, né? Então, a idade da pessoa poderia ser igual a 50. E essa minha funcionalidade incrementa idade, né? Ela iria modificar o estado interno do meu objeto, né? Então, idade é igual a idade mais 1. Tudo isso são jargões, né, da PO. E aqui eu trago uma tabelinha mostrando quais são esses jargões, né? Você tem no paradigma imperativo, né, as variáveis, e lá no paradigma O a gente chama de variáveis de instância. Você tem no paradigma imperativo inicialização de variáveis, você tem instanciação de objetos, né? Instanciar é você pegar o modelo aqui, o modelo que você criou e transformar ele em objeto, né? Fazer com que seja alocado um espaço na memória do computador e esse espaço vai ser preenchido, né, com essas informações aqui, ó, internas da minha classe, né? Você tem a finalização de variáveis, né? E aí no paradigma O você tem o que a gente chama de destrutores e tem as funções que no PO, né, é chamado de métodos. Então, quando eu falo de instanciar uma classe, eu estou falando de alocação de memória, né? Eu estou pegando um espaço na memória do computador para que as informações que foram definidas aqui dentro dessa classe sejam armazenadas dentro desse espaço de memória. Então, aqui dentro desse espaço de memória vai ter nome, vai ter idade e vai ter data de nascimento. Quando existem linguagens de programação, né, na linguagem C++, como eu estou mostrando o código aqui, você pode criar, né, uma classe dentro da outra. Isso aqui serve mais a título de curiosidade. E aqui eu trago um código onde isso está sendo representado. Você tem uma classe principal, né? Essa classe vai ser chamada MyStack, e você tem dentro dessa classe principal uma outra classe. Aqui, delimitado por aqui. Então, essa classe vai ter seu comportamento completo, independente dessa classe mais externa, da MyStack. E aí, a MyStack pode utilizar, né, o nome dessa classe interna é Node. Então, aqui está demonstrando, né, que a MyStack está utilizando essa classe Node, né? Você não precisa entender a sintaxe do que está sendo feito aqui. Você só precisa entender que a relação entre essa classe mais externa
e essa classe mais interna aqui existe. Então, a gente continua na próxima aula.